Meu nome é Raimundo, tenho 52 anos e posso dizer sem medo, eu pintei mais parede do que muito pedreiro colocou tijolo nesse Brasil. Mas o que ninguém sabe é que, por trás de cada demão que eu passava, tinha uma dor escondida. Porque por muitos anos, a única coisa colorida na minha vida era a tinta que eu usava no trabalho. Comecei a trabalhar aos 14. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe lavava roupa para os outros. Nunca estudei direito, mas era bom de serviço. Aos 17, já pintava prédio alto. Sem EPI, sem segurança, sem medo. Mas com fome. Fome de um futuro que parecia nunca chegar. Trabalhei para empreiteiro caloteiro, para patrão grosso, para gente que mandava eu não sujar o chão nem respirar muito alto. Mas eu aguentava, porque precisava. Tive 2 filhos. Um deles, o mais velho, morreu num acidente de moto. O outro se afastou de mim. Disse que não queria ser igual ao pai pintor que não tinha nada. Aquilo me destruiu. Continuei pintando, mas por dentro fui ficando cinza, igual a parede de reboco antes da tinta chegar. Até que um dia, num condomínio de luxo, fui chamado para pintar um estúdio de arte. Cheguei lá como sempre, roupa manchada, escada no ombro, balde na mão. A dona era uma moça chamada Beatriz, artista plástica, fina, cult, daquelas que falam baixo e andam descalças. Ela me olhou e disse: "Seu Raimundo, o senhor pinta há muito tempo." "Mais de 30 anos, dona." Ela sorriu. "Então o senhor entende da alma da tinta." Na hora achei que fosse brincadeira, mas aquilo ficou na minha cabeça. Nos dias seguintes, enquanto eu pintava o ateliê dela, ela me deixava escutar música instrumental, oferecia café e às vezes parava para conversar. Me tratava com respeito, com um tipo de gentileza que eu não via desde nunca. No último dia da obra, ela me chamou. "Posso te dar um presente?" "Claro é." Ela me entregou uma tela em branco, pincéis e tinta acrílica, e disse: "Pinta o que o senhor quiser. Não para mim, para você." Fiquei com vergonha, mas aceitei. Levei para casa e guardei no canto do quarto. Aquela tela branca me encarava todo dia. Até que numa madrugada sem sono, peguei os pincéis e comecei. Se essa história já te tocou, comenta aqui. A tinta também pinta a alma. E deixa o seu like. Vamos espalhar essa história para mais gente que precisa acreditar que é possível mudar. Era uma madrugada de sábado. Todo mundo dormia. A casa estava escura, só uma lâmpada de cozinha acesa. Sentei no chão com a tela, os pincéis e os potes de tinta que a Beatriz tinha me dado. E por uns minutos, eu só fiquei olhando. A tela em branco é um espelho. Ela não te pressiona, mas também não te ajuda. Ela te expõe. Peguei o azul primeiro, depois o preto, depois o vermelho. Pintei sem técnica, sem regra, sem saber o que era harmonia ou composição. Eu só fui sentindo. Em 1 hora, a tela estava cheia, caótica, suja, mas viva. Ali, sem perceber, eu tinha colocado minha história. A infância triste, a raiva de mim mesmo, a perda do meu filho, o abandono, o cansaço, mas também a coragem de estar ali, ainda vivo, pincelando. No dia seguinte, levei a tela até a Beatriz, com vergonha. Ela olhou por um tempo e chorou. "Seu Raimundo, isso aqui é a arte de verdade. Isso aí é só um monte de tinta bagunçada. É sua vida em forma de cor." Ela tirou uma foto e postou no Instagram dela, que era cheio de seguidor. Escreveu assim: "Hoje, um pintor de paredes me deu uma lição. Às vezes, quem mais carrega tinta na mão, carrega também a arte no coração. Isso aqui é obra de Raimundo."
No mesmo dia, recebi 18 mensagens de gente querendo comprar a tela. Achei que era trote, mas Beatriz me ligou. Escolhe um valor, já tem gente interessada. Gaguejei. R$ 100, tá bom? Ela riu. Seu Raimundo, essa tela vale 1.000 e já foi vendida. Quando vi o dinheiro cair na conta, chorei. Não era só o valor. Era a primeira vez que me pagavam por algo que saiu de dentro de mim. Beatriz me convidou para fazer mais telas, dessa vez com tema. Faz uma tela sobre liberdade, depois sobre dor, depois sobre esperança. E eu fazia. Cada noite era uma viagem diferente dentro de mim. Parei de ver a pintura como trabalho duro. Comecei a ver como caminho. As mãos que tremiam de cansaço agora tremiam de emoção. E a cada pincelada, eu me reencontrava com o menino que eu fui. Aquele que sonhava em ser algo mais do que só útil, que queria ser visto. Curte o vídeo e compartilha. A história do Raimundo pode tocar alguém que está precisando acreditar no próprio talento. Depois que a primeira tela foi vendida, tudo mudou. Beatriz me chamou de novo. Vamos fazer uma exposição, só com suas obras. Exposição? Eu? Imagina, dona. Mas ela insistiu. Me emprestou espaço, ajudou a organizar, escolheu as melhores telas. Nomeou a exposição de Paredes que Sentem, porque, segundo ela, minha arte era como parede antiga, cheia de camadas, história e cicatriz. No dia da exposição, eu quase não fui. Me achei ridículo. Um senhor simples, com a roupa de sempre, cercado de gente fina, com taça de vinho na mão. Mas Beatriz me pegou pelo braço e disse: "Você não está aqui por sorte, está por talento, por verdade." Entrei. As luzes estavam sobre as minhas telas. Pessoas olhando, comentando. Algumas até choravam. Um rapaz apontou para uma tela minha, cheia de vermelho e cinza, e disse: "Essa aqui parece minha infância." Uma moça segurou a mão da amiga e disse: "Olha essa aqui. Sente a dor, mas também sente um perdão, né?" Eu fiquei parado com o coração espremido no peito. Eles estavam se vendo na minha dor. A noite terminou com 7 telas vendidas. 7! Cada uma por mais de R$ 1.000. Fui embora tonto. Mas era um tonto feliz, com a alma leve e com uma pergunta martelando na cabeça. Será que eu virei artista? Dias depois, recebi uma ligação. Era de uma escola de arte. A Beatriz tinha contado minha história, e eles queriam me convidar para falar com os alunos. Contar sua trajetória, seu processo, seu olhar. Mas eu nem sei falar bonito. A sua história é bonita o suficiente. Fui. Entrei na sala tremendo. Mas quando vi aqueles jovens me olhando com atenção, abri o coração. Eu sou Raimundo. Pintei parede a vida inteira. Mas um dia percebi que a parede que eu precisava pintar era a de dentro. A parede que me cercava por dentro. E com cada tela, eu fui quebrando tijolo por tijolo. Choveram aplausos e lágrimas. Depois da palestra, recebi bilhetes de alunos dizendo: "Você me fez lembrar do meu avô. Você me deu vontade de pintar de novo. Você é a prova de que a arte nasce de qualquer lugar." Se essa parte mexeu com você, comenta. Todo mundo tem uma parede por dentro para pintar. E se ainda não deixou o like, agora é o momento. A história do Raimundo merece ser vista por muita gente. Com o tempo, meu nome foi se espalhando. Não como Raimundo, o pintor de parede, mas como Raimundo, o artista que transforma dor em cor.
Recebi convites para pintar murais em escolas públicas. Fiz uma obra gigante num hospital infantil. Cada pincelada minha virava conversa. Cada quadro, uma ponte. Aos poucos juntei dinheiro. Comprei um terreno pequeno. Ali construí minha própria casa, simples, mas minha. E com as paredes, adivinha quem pintou? Eu. Mas dessa vez não com bege, branco ou cinza. Pintei com as cores que saíam de dentro de mim. Azul da fé, amarelo da esperança, vermelho da saudade do meu filho. E pintei algo especial. Um quadro enorme no muro da frente da casa. Era a imagem de um homem num andaime pintando o céu. E embaixo, uma frase que escrevi de próprio punho. Não foi a tinta que mudou minha vida. Foi a coragem de usá-la para me enxergar. Hoje meu outro filho voltou a falar comigo. Ele me disse: "Pai, desculpa por ter te julgado. O Senhor me ensinou que não importa de onde a gente veio. Importa o que a gente faz com as cores que a vida dá." Aquilo me desmontou. Abri um curso de pintura no bairro. Ensino para jovens da comunidade que acham que a única saída é fugir, se calar ou se perder. Ensino que a tinta não serve só para cobrir parede. Serve para contar história, serve para sarar cicatriz, serve para gritar quando o mundo tenta calar. Quando perguntam quem sou, digo com orgulho: sou Raimundo. Fui pintor de parede a vida inteira. Mas só fui artista quando entendi que minha vida era a obra mais bonita que eu podia assinar. Se essa história te tocou, comenta: Raimundo não pintou parede, ele pintou esperança. Se inscreve no canal agora. Aqui a gente conta histórias reais de quem caiu, lutou e pintou a própria vitória.